Salve, salve nação, muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 12 de novembro de 2025, canal Leandrão Fla chegando nessa quarta-feira para a gente trazer notícias do Mengão para vocês, né? E muita notícia aí envolvendo aí Flamengo e Palmeiras. O extracampo tá pegando fogo, conforme eu pus ali no título. A gente vai trazer essas informações para vocês. Vamos falar aí sobre renovação de Felipe Luiz, jogadores que estarão com a seleção brasileira na data FIFA, enfim, fique ligadinho aqui que você vai ficar bem informado. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Não é inscrito ainda? Então se inscreva, é só você clicar aí na palavrinha seja membro, quer dizer, inscreva-se aqui na palavrinha abaixo aqui do vídeo, inscreva-se, deixe seu like, deixe a sua interação, venha somar aqui com o canal Leandrão Fla. E aí sim, depois que você se inscrever e ativar aquele sininho nojento da notificação. Se você quiser se tornar membro, é só você clicar na palavrinha Seja Membro, se torne membro aqui do canal Leandrão Fly. Isso ajuda a potencializar o nosso canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma, além de você fazer amizade com a galera que já é membro do canal. Se você tem canal também, você divulga o seu trabalho, né? Você fica com os emojis também, bacana para você interagir ali no chat do canal. Você assiste os vídeos primeiro que todo o público, enfim, se torne membro aqui do canal Leandrão Fly e ajude a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Mas se você não puder, não tem problema. O fato de você estar aqui comigo já é de grande ajuda. Eu agradeço imensamente a parceria e o apoio de todos vocês, beleza? É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos então para as notícias aí do Mengão. Tem bastante notícia para a gente falar. Mas antes, prepare o seu café, o seu Danone, aquela pipoquinha e vem comigo. Vamos aí. Notícias do Fla com o Leandrão Fla, aqui no canal Leandrão Fla, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, às 9 horas da manhã. Vamos que vamos. É isso aí, rapaz. Esqueci aqui de novo do headset, né? Vamos colocar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas a gente, pronto, vamos melhorar a qualidade do som para vocês. É isso aí. Bom, galera, vamos lá então para as notícias, né? Vamos começar falando aqui sobre os jogadores, né? Que estarão na data FIFA, né? Servindo aí a seleção brasileira. O Flamengo estuda aí planos e avalia a força-tarefa, né? Para ter aí os convocados no Fla-Flu do Brasileirão, né? Então, assim, a gente tem alguns jogadores que estarão aí com a seleção brasileira, né? E o Flamengo estuda, né, trazer esses jogadores assim que terminar, né, o compromisso da seleção brasileira para contar com esses jogadores aí no Fla-Flu. O rubro-negro terá 7 desfalques entre os selecionáveis, né, contra o Sport, mas tem partido com o Fluminense logo depois ali da data FIFA. Então, ou seja, né, pessoal, ali contra o Sport, a gente vai ter a ausência de alguns jogadores, mas temos elenco aí para montar um bom time e ir para cima do Sport. E depois o jogo seguinte ao Fla-Flu, aí esse é um jogo, né, um adversário mais bem colocado na tabela de classificação, um adversário que traz perigo para a gente, e o Flamengo pensa em contar com esses jogadores selecionáveis, né, visto que a gente está aí vivo, né, na briga pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro sabe que Carrascal, Plata, Arrascaeta, Vina, Varela e Alexandre Danilo serão desfalques contra o Sport no sábado, em jogo atrasado do Brasileirão. No entanto, há uma possibilidade de que o clube frete voos para acelerar o retorno dos atletas ao Rio de Janeiro, visando o clássico aí com o Fluminense. Beleza, pessoal? Então tá aí essa primeira notícia aí. Vamos acompanhar. Eu creio aí que o Flamengo realmente deve fazer esse esforço aí para contar com esses jogadores selecionáveis aí diante do Fluminense. Beleza, pessoal? Bom, uma outra notícia para a gente trazer aqui para vocês, né, em relação à Libra, né? A justiça derruba a liminar do Flamengo e libera valores aí da Libra. É isso mesmo, pessoal. A justiça negou o pedido aí do Flamengo e liberou a maior parte dos valores da Libra para os demais clubes. Dos 83 milhões de reais que estavam retidos,
apenas 17 milhões continuarão aí bloqueados. Na decisão, a desembargadora ressaltou que o Flamengo participou da escolha da empresa responsável pelos critérios de distribuição e criticou o clube por não ter apresentado seus próprios cálculos nas últimas 3 semanas. Né? Então, a gente sabe ali que, desde que o Flamengo tomou essa ação, né, pessoal, criou ali um mal-estar ali com Leila Pereira e os demais clubes, enfim, principalmente com o Palmeiras, é uma das questões aí que eu citei ali no começo aqui do vídeo informativo, né, os bastidores de Flamengo e Palmeiras, o negócio está pegando fogo. Então tá aí a notícia aí sobre a Libra, né, pessoal. Uma outra notícia para a gente falar, né, positiva, né, para nós torcedores do Mengão, é em relação aí à evolução na recuperação do Pedro, né, pessoal. O Pedro evolui bem e pode voltar a treinar com a bola na próxima semana, né, pessoal. Segundo o jornalista Pedro Ivo da ESPN, o atacante Pedro, que está fora desde o jogo de ida ali das semifinais da Libertadores contra o Racing, apresenta boa evolução e deve iniciar treinos com bola na próxima semana. O jogador trocará a imobilização atual por outra abaixo do cotovelo, o que ampliará sua mobilidade e permitirá atividades leves e individuais no ninho do urubu, né. Então, acho que a galera já viu aí pelas imagens, né, ele está com uma, né, uma imobilização até que para cima do cotovelo, né, e agora vai ser para baixo, né, do cotovelo, isso vai dar mais mobilidade, que o Pedro possa voltar performando nos treinamentos e estar aí, né, bem fisicamente, né, mentalmente, né, para esse grande confronto que vai ser na Taça Libertadores, dia 29, na onde a gente vai em busca aí do quarto título da Libertadores para a gente se tornar aí o maior brasileiro, se Deus quiser, campeão da Libertadores. Beleza, pessoal? Bom, uma outra notícia para a gente falar é sobre a Leila Pereira, justamente sobre essa guerra nos bastidores, né? A Leila Pereira freta avião e ajuda rivais, mas deixa jogadores do Flamengo de fora. A presidente do Palmeiras, né, a Leila Pereira, né, a Carminha aí fretou um voo particular para garantir o retorno de Vitor Roque do Palmeiras, Fabrício Bruno do Cruzeiro e Paulo Henrique do Vasco após os compromissos com a seleção brasileira. Segundo a dirigente, o pedido partiu dos presidentes do Cruzeiro e do Vasco e ela prontamente aceitou em nome do espírito de cooperação no futebol do futebol nacional. O Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. No entanto, a ajuda não se estendeu aos atletas do Flamengo que ficaram de fora da iniciativa. Então tá aí, né, a atitude aí da dona Leila Pereira, né, em relação aí, né, aos demais jogadores aí, no caso aí do Flamengo, né. Para mim isso que ela está fazendo, né, toda essa situação aí, esses bastidores, né, de Flamengo e Palmeiras, para mim só fortalece ainda mais o Flamengo, pessoal. Eu vejo dessa forma, o Flamengo vai chegar muito mais forte do que já ia chegar para essa decisão ainda da Taça Libertadores, né. Então, na verdade, né, isso, no meu entender, só prejudica ainda mais ali o Palmeiras, né, e fortalece ainda mais, conforme eu falei, aumenta mais, essa, motivação do Flamengo, né, que já está motivado para ganhar essa Libertadores, e tudo isso que, né, conforme eu falei ali, que a Leila Pereira vem fazendo nos bastidores, né, ela como mandatária e presidente do Palmeiras, isso para mim só aumenta ainda mais, né, coloca mais pilha, né, e para que o Flamengo entre muito mais forte na decisão de Libertadores da América. Bom, a próxima notícia aí, pessoal, para a gente falar é sobre Vitor Roque, né. A gente teve ontem, na data de ontem ali, quando
o julgamento do Bruno Henrique foi adiado para a próxima quinta-feira, né, começou ali o julgamento do Bruno Henrique, o primeiro, promotor ali, acabou, dando ali como um voto a favor ao Bruno Henrique, pedindo ali uma multa de R$ 100.000, aí o juiz acabou pedindo ali vistas ali do processo, né, e adiou o processo, a audiência, né, para a próxima quinta-feira. A Leila Pereira aí veio a público, né, falando que não está entendendo o que está acontecendo, né, enrolação aí, a demora para o julgamento do Bruno Henrique e na verdade, ela talvez tenha esquecido que o Vitor Roque, né, também foi denunciado, né, e até então o julgamento dele não tinha acontecido. O que que aconteceu? Mexeu na caixa de marimbondo, aí hoje a gente teve a notícia, né, que o julgamento no STJD, né, em relação ao Vitor Roque está marcado. Isso mesmo, pessoal, Vitor Roque será julgado por postagem de teor homofóbico, né. O atacante Vitor Roque do Palmeiras será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, na próxima segunda-feira, dia 17. O processo diz respeito a uma postagem de teor homofóbico publicado pelo jogador após o clássico ali contra o São Paulo. Vitor Roque foi enquadrado no artigo que trata de atos discriminatórios e, caso seja condenado, poderá receber suspensão de 5 a 10 partidas, hein. Então tá aí, né, mexeu na caixa de marimbondo, aí agora, né, tem um julgamento aí do Vitor Roque. É, Leilinha, foi mexer, devia ter ficado quieto, dona Leila, né. Pode ter aí o Vitor Roque aí fora das partidas finais aí pelo Palmeiras, beleza? Bom, uma próxima notícia, pessoal, para a gente falar é sobre aí, né, a novidade, né, que teremos aí no futebol brasileiro. A CBF aí anuncia o impedimento semiautomático, no Brasil, né. Então, como que vai funcionar essa questão do impedimento automático, semiautomático, né, pessoal, no Brasil? O portal GE trouxe algumas novidades referentes ao impedimento semiautomático que será instalado nos jogos do Brasileirão a partir de 2026. A tecnologia é a mesma utilizada na Premier League. Ao todo são utilizados 30 iPhones 16 Pro, que devem ser atualizados para os 17 Pro. Os celulares gravam os vídeos, né, em 4K a 100 frames por segundo, permitindo criar uma réplica digital da partida. O programa monitora milhares de pontos no corpo de cada atleta em campo, além da bola. Ele define, através de inteligência artificial, o momento exato do passe e quem são o atacante e o defensor que interessa para análise. Vale destacar que o presidente da CBF, Samir Chaud, afirmou que a tecnologia estará disponível para uso a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, marcada inicialmente para o dia 28 de janeiro, né, pessoal? Então tá aí, tomara que venha, né, realmente esse impedimento semiautomático para a gente diminuir aí vários problemas, né, várias, eh como se diz, várias situações aí, né, várias polêmicas, né, envolvendo a arbitragem, né, que seja, né, para a gente ter aí um campeonato mais limpo, mais, né, menos, trocas de farpas, né, e menos situações aí, de na onde a gente vê a arbitragem sempre atuando, com 2 pesos e 2 medidas, né, favorecendo A e B, né, pessoal. Então, se for aí para o bem comum, né, e que realmente possa, esse impedimento semiautomático vir de uma vez por todas, assim, melhorar aí o futebol brasileiro no que diz respeito às decisões de impedimento, beleza, pessoal? Bom, vamos falar sobre a renovação de Felipe Luiz, né, o último assunto aqui para a gente falar nessa manhã de quarta-feira aqui no canal Leandrão Fla. O Flamengo estuda aí, pessoal, né,
estuda não, o Flamengo aí prepara uma contraproposta aí pela renovação de Felipe Luiz. A diretoria do Flamengo prepara uma contraproposta para apresentar ao técnico Felipe Luiz, que negocia a renovação contratual com o clube, segundo a jornalista Raíssa Simplício. Flamengo fez uma oferta ao treinador em abril, mas Felipe optou por deixar o assunto para depois. Após a Copa do Mundo de Clubes, o rubro-negro recebeu uma oferta de Jorge Mendes, empresário de Felipe Luiz, e a diretoria ficou de dar uma resposta. A oferta está na mesa do presidente BAP, que avalia as cifras e condições. A expectativa é de que o mandatário rubro-negro envie uma contraproposta em breve para o staff de Felipe. A questão financeira é a principal discussão entre as partes do momento. O desejo pela permanência é grande pelos dois lados. Há quem acredite que não haverá problemas e que cada um vai ceder um pouco para chegar em um denominador comum. Anteriormente, aí o jornalista, o nosso amigo, né, Ângelo Furtado, aí do canal Ângelo Furtado, também trouxe essa informação aí, beleza, pessoal? Então, tá aí, queria que você colocasse aqui para mim nos comentários, né, em relação à renovação de Felipe Luiz. Qual é a sua opinião? O Flamengo deve renovar ou não deve renovar com Felipe Luiz? Eu tenho a minha opinião, pessoal, e não vou mudá-la. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que se o Flamengo pensa numa profissionalização e num trabalho sério, né, eh, e evitar aquele pagamento de rescisões, rescisões e rescisões, eu, independente dos resultados da temporada 2025, eu acho que o Flamengo deveria continuar com o Felipe Luiz. Os números expressivos estão aí, o Felipe Luiz, né, está sendo elogiado no mundo inteiro, acabou de ser eleito aí como um dos melhores técnicos do mundo, conquistou aí num pequeno espaço de tempo, né, no Flamengo, títulos importantes, os números são expressivos, não está pronto ainda, tem as suas falhas, tem as convicções dele, que ele sempre fala, mas é um treinador que, na minha opinião, está em evolução, é um treinador que gosta do Flamengo, ama o clube, conhece a sua torcida, se sente confortável como técnico do Flamengo, apesar das cobranças, então acho que tudo isso tem que ser valorizado. O fato de ele não ter ido para um Fenerbahçe, né, ter recusado a proposta e querer fazer a história do Flamengo, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, tem que ser colocado no pacote, avaliar, né, que a diretoria do Flamengo avalie, e eu continuaria com o Felipe Luiz. Essa é a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua também. Coloca aí para mim o que que você acha da renovação do Felipe Luiz, beleza, pessoal? E aí você aproveita e interage, né? Fala aí para mim o que que você achou do julgamento ali do Vitor Roque, que está marcado para a próxima segunda-feira, dia 17. Coloca para mim também o que que você achou ali da Leila Pereira fretar um avião, né, para jogadores do Palmeiras, Cruzeiro e Vasco e deixar os flamenguistas de fora. Coloca aí para mim o que que você acha dessa situação. Você gostou aí da novidade, né, que o Pedro, a partir da semana que vem, volta a treinar com bola, né? Coloca aí para mim. Estava com saudade do Pedro. Coloca aí no seu comentário, eu vou responder vocês depois, né? E o que que vocês acharam ali da justiça também derrubar ali a liminar do Flamengo em relação à Libra, né? Essa liga, né, que o futebol brasileiro está tentando aí oficializar, concluir, né? E aí toda essa briga aí envolvendo o Flamengo e os demais clubes, enfim, o que que você acha, né, da Libra? Coloca aí para mim e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, né, amanhã, na quinta-feira, a gente espera vocês aqui para a gente falar mais uma vez sobre o mais querido do Brasil, trazer informações aqui para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradecendo aí todos vocês que estão aqui apoiando, assistindo nossos vídeos. Compartilhe com a galera rubro-negra o nosso canal e os vídeos. Deixe sempre o seu comentário aqui que eu responderei cada um de vocês, beleza? Se você assistiu o vídeo até agora aqui no final e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua interação e a gente se encontra aqui no próximo vídeo para a gente falar sobre o nosso
querido Mengão, Mengão malvadão. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!